E olha aí, fiel corintiana, o Corinthians buscando ainda reforços para reforçar o elenco corintiano. E a prioridade agora é um lateral esquerdo. E o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, pode ser uma bela opção para o Timão, fiel. E olha, vem ficar bem informado que tem muita informação sobre o mercado da bola do Corinthians. Tem o interesse do Grêmio no Cássio, todos os bastidores da negociação com Oliver Torres, Tcheca, Lamela, Kaká, muita coisa importante agora nesse vídeo, então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma notícia do Timão, hein? Mas antes da gente ver, já vai deixando aquele like para fortalecer o canal. E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos para as últimas notícias do Corinthians desta quarta-feira, fiel. De um meio-campista espanhol sugerido nos últimos dias ao Corinthians. É a segunda vez em duas janelas que Oliver Torres tem seu nome especulado no Timão, nos dois momentos por conta de empresários intermediários, que nem são representantes do atleta, mas estão de olho na possibilidade de fazer acordo. O Oliver Torres é um atleta que surgiu no futebol espanhol, se destacou no Porto e é jogador do Sevilha, mais titular do que reserva na atual temporada. 19 jogos começando e 11 partidas entrando do banco de reservas, são 30 jogos, nenhum gol e uma assistência. O contrato dele no Sevilha se encerra em 30 de junho e o Oliver Torres já está começando a prospectar possibilidades. Ele já sabe que não ficará no Sevilha, assim como o Lamela, atacante argentino, que esse sim interessa ao Corinthians. Antes de trazer a posição do Corinthians em relação ao Oliver Torres, só contar que o nome que a sugestão do atleta ao Corinthians foi divulgada nessa terça-feira pelo meu amigo Thiago Fernandes. Posso contar para vocês que dentro do Corinthians há a avaliação de que o Oliver Torres custaria muito caro, mesmo ficando livre no mercado, ele gostaria de um pacote que giraria com impostos em algo superior a R$ 1 milhão por mês. É uma aposta muito arriscada, apesar da aprovação do Antônio Oliveira. Contei para vocês que o volante Tcheca, 29 anos de idade, português, esse que conta com o apoio do Antônio Oliveira, está louco para jogar no Corinthians, chegaria sem custos. A grande questão é física, ele não joga uma partida por 90 minutos há mais de um ano. Sua última partida em campo, ainda que com menos minutos, foram 12 minutos, aconteceu em julho do ano passado. O Tcheca, para fechar com o Corinthians, topa inclusive um contrato de produtividade, com salário baixo e o restante atrelado a jogos, mas ainda não há uma posição definitiva do Timão em relação a esse atleta. Só para completar sobre o Corinthians, é a apresentação do elenco nessa terça-feira, depois da folga na segunda, vídeo circulando na internet de Wesley e Biro na companhia de uma advogada conhecida chamada Deolane, enfim. Na segunda-feira, dia seguinte, a derrota para Ponte Preta, repercussão negativa. Timão que também divulgou detalhes do encontro institucional que aconteceu com o Bayern de Munique. Os representantes do clube alemão estão no Brasil e visitaram o centro de treinamento alvinegro para tentar iniciar uma parceria que pode, no futuro não tão distante, garantir vantagens às categorias de base e também ao time feminino. Agora sobre o Corinthians e a intenção alvinegra de contratar um lateral esquerdo top de linha, alguém que chegue para ser titular absoluto, posição bem carente no Corinthians. O Hugo e o Palácios, que disputam a posição, não têm conseguido agradar. É bem verdade que o Palácios está machucado e o Hugo tem deixado péssima impressão. Queria contar sobre alguns nomes especulados. O nome mais divulgado nos últimos dias foi de Riquelme, lateral que pertence ao Cuiabá. A associação é de que o Antônio Oliveira chegou, já conhece o Riquelme e poderia ter indicado. Posso assegurar para vocês que o Riquelme não faz parte da primeira lista de opções do Corinthians. Não houve nem contato com o clube que tem os direitos econômicos do Riquelme. O Corinthians está pensando de uma maneira maior. Nesse cenário surge também uma especulação de que Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, pode ser contratado. O Marlon vive situação meio atípica na Raposa. Titular absoluto no ano passado, cogita-se ou imagina-se que ele pode perder espaço nesse ano. Tudo porque Vidalba e Barreal foram contratados para essa função parecida. O Vidalba joga de lateral esquerdo e de zagueiro, o Barreal joga de ponta e de lateral esquerdo. Então, se o Marlon perder espaço, o caminho ficaria livre para o Corinthians avançar nessa negociação. Marlon, cujo contrato com o Cruzeiro se encerra em dezembro, houve uma tentativa de renovação, não houve acordo e a negociação nesse momento está estagnada. Mas a grande surpresa corintiana para esse setor pode ser Alexandro.
Lateral esquerdo da Juventus, 33 anos de idade, tem contrato com a Juve somente até o mês de junho, ganha por lá 2,5 milhões de reais mensais, temporada em que ele menos jogou nos últimos anos. E já está muito claro que ele sai da Juve e deve voltar ao Brasil. O Flamengo foi o clube que mais conversou com o Alexandre, mas o nome está descartado depois da chegada do Matias Vinha. Então, se quiser confirmar sua vontade de voltar ao Brasil, o Alexandre vai ter de buscar um outro clube interessado, já pode inclusive assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de julho. Posso assegurar para vocês que o nome do Alexandre agrada, embora o Corinthians precise esperar até o meio do ano para poder contar com um jogador que já foi do Santos, tem uma carreira extremamente sólida na Juve, também passou pela seleção brasileira. Só para arrematar sobre o Corinthians, o Kaká é esperado nessa quarta-feira em São Paulo para realização de exames médicos. Ele vai assinar contrato de empréstimo até dezembro com opção de compra, ou melhor, obrigação de compra de 2,5 milhões de dólares se algumas metas estabelecidas no contrato forem alcançadas. Mais um reforço para o Timão, Corinthians que tem até dia 7 de março para registrar suas contratações. Volante português de 29 anos de idade, contei no sábado que existiam negociações entre o atleta e o Corinthians. Deixou bem claro para os representantes do Tcheca que tem a preocupação em relação à condição física do atleta. Ele não joga há 7 meses. Sua última partida com 90 minutos em campo aconteceu em 2 de janeiro de 2023, ou seja, faz mais de um ano que ele não consegue disputar uma partida completa. Atleta de 29 anos de idade, que tinha vínculo com o Rennes da França até julho do ano passado, o contrato acabou não sendo renovado e ele ficou livre no mercado. O nome agrada ao técnico Antônio Oliveira, mas o Corinthians tem essas ressalvas em relação à condição física. Quanto tempo o Tcheca precisaria para voltar a estar em forma? Diante desse cenário, o volante que quer jogar no Corinthians, e ele deixou isso bem claro durante a reunião, o Tcheca aceitou inclusive um contrato de produtividade, salário fixo pequeno e o restante atrelado ao número de jogos, para evitar qualquer problema para o Corinthians. O Timão está desconfiado em relação à capacidade física do atleta. Palavra final agora é do Corinthians. Se o Corinthians entender que vale o risco de contratar alguém com bom currículo, mas que não joga há bastante tempo, pagando um salário fixo pequeno e o restante em produtividade, vai haver acordo. Caso contrário, o Timão vai ter de buscar uma outra opção no mercado. O que eu posso assegurar para vocês é que desde a divulgação da notícia por aqui, vários torcedores do Corinthians invadiram as redes sociais do Tcheca, se mostraram favoráveis à contratação e isso fez com que o atleta tivesse ainda mais vontade de jogar no Timão. A palavra final é do Corinthians. Se o Corinthians quiser contratar o Tcheca, o fará sem grandes dificuldades. Acontecendo com o Cássio aí que vocês estão falando, que é o seguinte, ó. Eu sei que o Grêmio continua querendo o Cássio. Poderia até guardar isso para um blend amanhã. Eu sei disso, tá? Ainda há um interesse. Mas o Cássio só vai jogar no Grêmio se mandarem ele embora do Corinthians. E não falo diretoria, tá? Falo os haters, os haters do Cássio. Entendeu? Tá? Eu falo sobre isso. Os haters do Cássio. Então, eu acho que sobre o Cássio é isso, velho. Entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado para não mandar o Cássio embora, velho. Entendeu? Se tem alguma coisa errada com o Cássio, se falta ele perder peso, se ele tá lento, cara, é uma questão que tem que ser conversada. Ou ele vai para o banco de reservas, ou ele vai se aprimorar. Tá bom? O que não pode é a gente mandar o Cássio embora, acabar com a carreira dele no Corinthians, com a história dele no Corinthians, de uma forma injusta. Entendeu? Será que o Carlos Miguel tá pronto? Não vou entrar nesse mérito de novo. Cara, uma das coisas que mais me deixou chateado na história do Corinthians foi quando mandaram o Edilson embora, o Tevez embora. O Tevez ainda, a gente sabe que o destino dele ia ser Europa uma hora ou outra. Mas, por exemplo, se o Edilson fica no Corinthians, o Corinthians poderia ter sido campeão brasileiro em 2002 contra o Santos. Porque o Edilson fazia muita diferença.
entendeu? O Ricardinho poderia também estar lá em 2002 e fazer diferença naquela final contra o Santos. Eu lamento o Corinthians ter perdido muito aquela final. Só que o Ricardinho não. O Ricardinho foi por dinheiro. Ele quis ir para o São Paulo por muita grana. O Edilson foi meio que escorraçado do clube. Então a gente chega agora e faz isso com o Cássio. Pô, não é legal, velho. Tá? Não é legal. E repito, o Carlos Miguel pode até ser titular, mas não precisamos mandar o Cássio embora. Cara, a gente tem que ir devagar. Então o negócio do Cássio, tá? O negócio do Cássio é isso. Existe ainda o interesse do Grêmio, tá? Existe o interesse do Grêmio, mas eu acredito que o Cássio só sai do Corinthians se realmente mandarem ele embora. Coisa que a diretoria não vai fazer, eu acho, e coisa que a torcida, alguns, podem fazer, tá? A torcida tem poder para isso, que eu acho que seria muito injusto. Tem agora a questão também do jogador, né, espanhol, né, o Oliver Torres, né, que foi uma informação dada pelo meu amigo Thiago Fernandes, tá? O Oliver Torres é um espanhol de 29 anos, ele joga no Sevilha, tem contrato com o Sevilha até a metade desta temporada, até o meio do ano, tá? A mesma coisa que o Lamela, que também joga no Sevilha e também tem contrato até o meio do ano. E são situações parecidas, né? A diferença é que o Oliver Torres, ele foi oferecido ao Corinthians, né, o espanhol. Ele é um meio-campista que joga em várias posições no meio-campo, faz segundo volante, faz meia, é um cara versátil, é um jogador que foi oferecido, tá a fim de jogar no futebol brasileiro, mas a diretoria do Corinthians considera um jogador caro, tá? Não tá a fim de pagar para ele aí 800 mil, entre 800 mil e 1 milhão para ele de salário para ele jogar no Corinthians. E o jogador, ele segundo, né, o meu amigo Thiago Fernandes, ele foi aprovado, tá, pelo técnico Antônio Oliveira. Enfim, tem 29 anos, é um jogador que ainda tem uma lenha para queimar, enfim, tem experiência, né, um jogador europeu. Agora é um atleta que, por enquanto, não está, né, na pauta do Corinthians, tá? Por enquanto é um jogador que não está na pauta do Timão. Então a gente tem que, né, aguardar a segunda matéria aí do site Gol do meu amigo Thiago Fernandes. Diferente do Checa, diferente do Thiago Heleno, eu não tenho informação de que não existe nada, entendeu? O que existe é isso, né? Foi um jogador oferecido, tá, oferecido ao Corinthians, e que agora é questão de ser avaliado, mas é um atleta considerado caro, tá? Considerado caro, e o Corinthians prioriza gastar agora com o lateral esquerdo e com o zagueiro. Lateral esquerdo, porque você já sabe, né? O Palácios ainda vai demorar um pouco para voltar, não fica à disposição, tá? Não fica à disposição. E o zagueiro é uma posição que interessa muito ao Corinthians também, um zagueiro titular. O Lamela, que está na mesma situação do Oliver Torres, só que diferente do Oliver Torres, o Oliver Torres foi oferecido ao Corinthians, o Lamela foi consultado pelo Corinthians, são duas coisas diferentes, tá? E eu posso garantir isso para vocês, aliás, uma informação exclusiva minha, que ele está sendo monitorado, tá, pelo Corinthians, e um dia, né, não sei se um dia algum dirigente do Corinthians for questionado sobre o assunto, vai confirmar ou não esse monitoramento. Mas não tem nada. Claro que ele pode responder assim, não tem nada, porque não tem mesmo, não tem negociação. Tá? A negociação não foi aberta. O que existe é uma consulta para saber a intenção do jogador, para saber o que ele quer. Então, enfim, no meio do ano as coisas vão dar uma avançada melhor. A verdade é que o Corinthians, né, está no mercado da bola, mas não é aquela busca como antes, porque o Corinthians, que não tinha contratado quase ninguém no início do ano, já contratou muita gente. Então não adianta a gente também ficar com uma expectativa que vão vir mais 10 jogadores que não vão vir. Aliás, nem precisa. Nem precisa. Se a gente for fazer uma conta aqui rápida, vocês podem me ajudar. O Corinthians tem, além dos goleiros, laterais, Fagner, Mateuzinho e Maná. Zagueiros, o Corinthians tem Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raul Gustavo.
Se for colocar os meninos campeões da Copinha, Renato e João Pedro, são 6, mas não vou colocar. Na lateral esquerda, Hugo e Palácios. Aqui tá na cara que precisa de reforços. Um não joga nada, o outro tá lesionado. Então precisa de reforço. Dá para ver aí a posição que o Corinthians precisa. No meio-campo, tá? No meio-campo tem de volantes Michael, Ranieri e Fausto Vera. E tem um menino lá da base, lá, o Rian, correto? E tem o Bidon. São 5 volantes. Tem o Bidu também, que eu nem coloquei na lateral, né? Enfim, de meia tem Coronado, Garro, Matias Rojas, Matheus Araújo. Já são 4 também. Corinthians tem quase 3, 4 jogadores para cada posição. Agora, o ataque já é um setor que eu acho que precisa de reforço. Aí você vai ter de centroavante Yuri Alberto e Pedro Raul. Você vai ter pelos lados Romero, Pedro Henrique, Wesley. Faltou alguém? Mosquito. Tem 4 também, 2 para cada lado. Enfim, velho, são 6 atacantes aí já, que eu falei por cima aqui. Sem contar Arthur Souza, né? Sem contar algum outro que eu possa ter esquecido. Entendeu? O Corinthians está com um elenco hoje já um pouquinho mais recheado. Tem o Biro, que eu não contei, que também, pelo amor de Deus. Tem o Giovani, que eu não contei, né? Enfim. E continuando, fiel, com as informações do Timão, o Corinthians aí está à procura de um lateral esquerdo que possa chegar para ser titular no Timão. Já que o Diego Palacios está machucado, né? O equatoriano que chegou aí, jogou aí só um pedaço de um jogo e já se lesionou. E o Hugo não vem mostrando aí confiança para os dirigentes e nem para a comissão técnica do Antônio Oliveira. Inclusive, a posição de lateral esquerda é um pedido do próprio treinador. O treinador aí já pediu aí um lateral esquerdo para reforçar a equipe corintiana. E uma bela opção no mercado é o Alexandro, que está na Juventus, tem 33 anos, é muito experiente, né? Está na Juventus aí há 9 temporadas e pode estar de saída aí do futebol europeu, vindo para o Brasil. O jogador já demonstrou interesse que quer retornar ao Brasil e o Corinthians pode ser o possível time do Alexandro. Recentemente teve a sua conversa aí com o Flamengo, mas o Flamengo contratou o Matias Vinha, então descartou essa contratação. Mas o Corinthians pode entrar na parada aí e pode aí iniciar conversas com o jogador para um acerto aí no meio desta temporada. O Alexandre já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe e não se sabe se ele vai renovar o contrato ou vai permanecer na Europa. A vontade do jogador é voltar para o Brasil, mas é quase aí que certo a possibilidade dele não continuar na Europa, fiel, e voltar para o Brasil, e o Corinthians serviria aí como uma boa casa para o jogador que já defendeu aí a seleção brasileira, né? Um ótimo jogador, lateral esquerdo. Se vier pro Corinthians, com certeza vem com status de ser titular, né? Mas o Corinthians também tem interesse no Marlon, do Cruzeiro. O Marlon do Cruzeiro, não sei se é um nome que me agrada, né, fiel? Não sei, eu esperaria o Alexandre no meio da temporada, se fosse para trazer o Marlon, 1000 vezes o Alexandre, né? Mas deixa a sua opinião aí. Quem você gostaria de ver na lateral esquerda do Timão, tendo em vista as opções, né? Tem o Riquelme do Cuiabá, o Marlon do Cruzeiro e agora o Alexandre, que pode ser uma bela oportunidade no mercado, mas não é fácil essa contratação, pois o custo do jogador é muito elevado, né? Tem um salário muito alto, ganha mais de 2 milhões de reais por mês lá na Juventus, então chegando no Corinthians ele teria que abaixar esse salário, né? Mas vamos ver se o Corinthians consegue aí sacramentar uma contratação, mas o Corinthians está à procura aí a todo custo de um lateral esquerdo que chega para ser titular, fiel. Comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver nessa posição no Timão. Se você tem algum outro nome, sugira aqui nos comentários que eu vou mandar um salve para você, tá bom? Vamos continuar falando do Timão? E olha aí, fiel, os empresários do Oliver Torres, jogador espanhol que está no Sevilha, de 29 anos, querem trazer ele para o Brasil.
né, melhor dizendo, para o Corinthians e retomaram a negociação do jogador. O Antônio Oliveira, técnico do Timão, já aprovou essa contratação e o único empecilho nessa negociação seria o alto salário que o staff do jogador estaria pedindo. Augusto Melo não quer pagar o que eles estão pedindo. O Corinthians não tem condições de pagar nesse momento aí mais de 800 mil reais por mês no jogador e estão aí negociando algum molde do Oliver Torres vestir a camisa do Corinthians nesta temporada, fiel. O jogador tem 29 anos, ele quer vir para o Brasil, segundo a informação do portal Gol, né, que trouxe essa informação. Ele quer vir para o Brasil, gostou e analisou aí a proposta do Corinthians, porém o staff do jogador está pedindo aí mais de 800 mil reais por mês. E Augusto Melo aí está estudando uma forma de trazer o jogador aí e reduzir esse salário, né, fiel? Vamos ver se o Corinthians consegue aí um investidor para trazer o jogador ou se o Corinthians consegue negociar aí daquele jeitinho para trazer o Oliver Torres. Mas vale a pena, fiel, pagar aí, trazer o Oliver Torres para o Corinthians? Você contrataria? Oliver Torres, espanhol, 29 anos, jogador europeu, mais um, né? Jogador europeu na mira do Corinthians. E o Corinthians pode sim trazer o Oliver Torres para jogar nesta temporada e compor esse elenco corintiano. Você vê com bons olhos essa contratação? Deixa sua opinião nos comentários, vou mandar um salve para vocês. Qualquer novidade durante o dia eu trago aqui no canal, então ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma notícia, tá bom? Forte abraço, tamo junto, fique com Deus e vai Corinthians!